Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Quincas Borba. A leitura comentada é esse projeto em que eu faço a leitura da obra junto com você e vou te explicando todos os detalhes de linguagem, referências históricas, referências intertextuais, desvendando os sentidos do texto junto com você. Vamos começar? Capítulo 90. Não podia ser ela, refletiu Rubião, em casa vestindo-se de preto. Desde que chegaram, não pensou em outra coisa que não fosse o caso contado pelo cocheiro do Tilbury. Tentou esquecê-lo, arranjando papéis, ou lendo, ou dando estalinhos com os dedos para ver pular o Quincas Borba, mas a visão perseguia-o. Dizia-lhe a razão que há muitas senhoras de boa figura, e nada provava que a da Rua da Harmonia fosse ela. Então, a razão de Rubião, ele sendo racional, está assim, mas tem muitas mulheres bonitas por aí, não tenho nenhum motivo para acreditar que essa que o cocheiro disse que estava se encontrando com um cara na Rua da Harmonia seja Sofia. Mas o bom efeito era curto, o bom efeito de ser racional não durava. Ele volta a se inquietar nos seus ciúmes. Olha só como a temática do ciúme está presente aqui e vai ser um dos temas centrais do próximo romance de Machado, que é Dom Casmurro. Daí a pouco, desenhava-se ao longe, cabisbaixa, vagarosa, uma pessoa que era nem mais nem menos a própria Sofia. E andava, e entrava de repente pela porta de uma casa que se fechava logo. A visão foi tal, em certa ocasião, que o nosso amigo ficou a olhar para a parede, como se ali estivesse a rótula da Rua da Harmonia. De imaginação fez uma série de ações. Bateu, entrou, lançou a mão ao gaznate da costureira e pediu-lhe a verdade ou a vida. A pobre mulher, ameaçada de morte, confessou tudo. Levou-o a ver a dama, que era outra, não era Sofia. Quando Rubião voltou a si, sentia-se vexado. Não podia ser ela. E aqui, gente, olha, presta atenção. Isso aqui foi tudo imaginação do Rubião. Todas essas imagens, essas cenas, inclusive esse ato de levar a mão ao gasnate da costureira, a garganta da costureira, que ele supõe é a alcoviteira ali, talvez da Sofia com um Carlos Maria. Esse expediente de ter uma casinha em que amantes que estão ali no relacionamento extraconjugal se encontrem e que vai ser mantida como sendo a residência de uma terceira pessoa, uma mulher pobre, já apareceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Era assim que o Brás e a Virgília passaram a se encontrar. O Brás aluga uma casa para Dona Plácida e Virgília e ele vão se encontrar lá. Então, esse daqui é um elemento que já apareceu na obra de Machado. E essa imaginação muito vívida nos ciúmes vai aparecer no próximo romance machadiano, que é Dom Casmurro. Mas ele chega aqui ao final desses seus devaneios, dessa sua imaginação muito forçada pelo ciúme, dizendo que não pode ser Sofia. Vestiu o colete e foi abotoá-lo diante de uma das janelas que dava para os fundos, no momento em que a caravana de formigas ia passando pelo peitoril. Quantas vira passar outrora, mas dessa vez nunca soube como. Pegou de uma toalha, deu 2 golpes, atropelou as tristes formigas, matando uma porção delas. Vejam que ele usou aqui a palavra atropelar. E atropelar já apareceu antes numa situação que não foi metafórica como aqui, que foi no relato que o Quincas Borba fez da morte da avó dele, para explicar para o Rubião a sua amalucada teoria do humanitismo, em que ele diz que a morte dos indivíduos não é nada, porque o que importa é o conjunto, é a espécie, que essa é a lei do universo de conservação. Então aqui a gente tem o Rubião atropelando formigas, como o Quincas Borba dizia que Humanitas trata as pessoas, elas são como bolhas na água, são como formigas em uma parede. Talvez alguma lhe pareceu boa figura e bonita de corpo. E aqui vejam, o narrador está estabelecendo a especulação. Talvez para Rubião esse gesto de matar as formigas é uma expressão do desejo que ele tem de machucar, de matar Sofia por causa dos seus ciúmes. E aí ele transfere para as formigas isso. Logo depois arrependeu-se do ato. E realmente, que tinham as formigas com as suas suspeitas? Felizmente, começou a cantar uma cigarra com tal propriedade e significação que o nosso amigo parou no quarto botão do colete, né? Porque ele estava se vestindo a botar no colete. Sofia, fia, 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 fia. Sofia, fia, fia, fia. O som da cigarra ele escuta como se fosse o nome de Sofia sendo cantado. Ó, precaução sublime e piedosa da natureza,
que põe uma cigarra viva ao pé de 20 formigas mortas para compensá-las. Essa reflexão é do leitor. Do Rubião não pode ser. Nem era capaz de aproximar as coisas e concluir delas. Nem o faria agora que está a chegar ao último botão do colete. Todo ouvidos, todo cigarra. Pobres formigas mortas, e de agora o vosso Homero gaulês, que vos pague a fama. A cigarra que se ri, emendando o texto. Vous marchez? Je ne suis fort aisé, et bien, mourir maintenant. Aqui Machado fez questão de escrever em francês, meu francês é péssimo, mas a gente tem que sentido, qual é a tradução, o que está escrito aqui. Vocês passeavam? Estou feliz por isso. Pois bem, morram agora. Isso aqui é a emenda, é a correção que a cigarra está fazendo ao texto. Que texto? A fábula da cigarra e das formigas, atribuída ao poeta, ao Homero gaulês francês, que é La Fontaine. A fábula original termina com a cigarra e a formiga numa conversa, e a formiga pergunta para a cigarra: olha, mas o que você fez durante todo o verão, né, para você estar aqui no inverno passando necessidade? A cigarra diz: no verão eu cantava. E a formiga responde: você cantava no verão? Pois agora dance. Porque a formiga não vai ajudar minimamente a cigarra nesse momento, né? A versão aí principal é essa, de que a cigarra termina morrendo de frio, é a moral da história de que você deveria se preparar trabalhando para os momentos difíceis. Mas olha só, gente, que coisa muito inteligente que o Machado está fazendo aqui. Não só ele está fazendo essa paródia por uma referência aí piadística com o texto original, mas vejam, o Rubião matou uma série de formigas. E ele está se sentindo nesse momento todo cigarra. Se as formigas são essas figuras que exemplificam o trabalho duro, a pessoa que está ali preocupada em acumular, em conquistar, acumular e multiplicar aquilo que ela tem, e a cigarra não é assim, a gente também tem aqui uma recuperação daquela imagem de oposição que a gente viu do Rubião como esse cara muito desprendido com dinheiro e o Palha como esse cara muito preocupado em acumular. De certa forma, a gente tem também nesse processo uma imagem que Machado traz de o Rubião se vingando de não poder ter Sofia porque ela já é casada com Palha. Mas também tem isso aqui. E a gente também tem um alerta para o Rubião. Porque ser cigarra, ser imprevidente como o Rubião é, também significa o quê? Que olha só, quando o inverno chegar, e The Winter is Coming, já dizem os Starks, né? Quando o inverno chegar, você vai ser pego desprevenido. Você, nesse momento, tá aí se sentindo muito poderoso, Rubião, porque você matou formigas de verdade, mas no momento em que essa fábula ela é transportada para o mundo humano, quem vai sofrer vai ser você. Gente, se você acompanhou a leitura de Quincas Borba até esse vídeo, é porque o nosso conteúdo está ajudando você. Então, por favor, dá uma ajuda aqui também para o canal. Deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito, deixa as notificações ativadas e considere dar alguma contribuição financeira. Você pode fazer isso usando o botão Valeu Demais, você pode fazer isso através de um Pix para esse endereço que apareceu aqui na tela e que está na descrição dos vídeos, ou ainda você pode usar os nossos links da Amazon para fazer as suas compras. Nesse caso, você não tem nenhum gasto a mais e o canal recebe uma comissão que ajuda bastante aqui. Muito obrigada. Capítulo 91. Soou a campainha de jantar. Rubião compôs o rosto para que os seus habituados, né, os que ele costuma receber para o jantar, tinha sempre 4 ou 5, não percebessem nada. Ele se recompôs aqui visualmente para ninguém perceber que ele estava muito perturbado com esses pensamentos por causa do ciúme dele de Sofia. Achou-os na sala de visitas, conversando à espera. Ergueram-se todos, foram apertar-lhe a mão alvoroçadamente. Rubião teve aqui um impulso inexplicável. Dar-lhes a mão a beijar. Reteve-se a tempo, espantado de si próprio. Ele nem mesmo entendeu por que ele teve essa vontade, esse impulso. E vejam, gente, dar a mão a beijar é uma relação de superioridade muito, muito grande. Nessa época, quem era ali entre os adultos, né, entre pessoas adultas, que você dá a mão a beijar? O imperador. São determinados líderes da igreja, certo? Pessoas profundamente importantes. Não vai ser qualquer padre que vai oferecer para homens adultos a mão a beijar. Tem que ser uma pessoa muito superior
na liderança da igreja. Então, vejam, a gente tem aqui uma questão de um sentimento inexplicável de superioridade que Rubião quer ter com os seus convidados. E junta isso aqui com aqueles planos do Rubião de casamento, aquelas fantasias de casamento, em que ele se visualiza sempre com um título de nobreza. E lembrem-se que a gente está arrumando aqui para uma crise de império. O livro está sendo escrito no momento em que já aconteceu a proclamação da República. Capítulo 92. De noite correu à praia do Flamengo. Não pôde falar a Maria Benedita, que estava em cima, no quarto, com duas moças da vizinhança, amigas dela. Sofia veio recebê-la à porta e levou-o para o gabinete, onde duas costureiras faziam os vestidos de luto. O marido acabava de chegar, ainda não descera. Tá rolando essa costura aí dos vestidos de luto da Sofia e da Maria Benedita, porque não apenas por causa dos códigos de cultura da época, existe uma cor específica para se usar, elas vão ter que usar preto, mas também existe toda uma aceitabilidade de como é que deve ser a forma desse vestido. Por exemplo, não pode sair mostrando os braços, não pode ter decote, ele tem que ser um vestido bastante rigoroso, ele não pode ter muitos enfeites. Então, elas precisam se adequar para essa imagem social e porque elas vão ter que usar em público esses vestidos por bastante tempo. Sente-se aqui, disse ela. Tomou conta dele. Estava divina. As palavras saíram-lhe carinhosas e graves, entrecortadas de sorrisos amigos e honestos. Falou-lhe da tia, da prima, do tempo, dos criados, dos espetáculos, da falta d'água, de uma multidão de coisas diversas, vulgares ou não, mas que, passando pela boca da moça, mudavam de natureza e de aspecto. Rubião ouvia fascinado. Ela, para não estar vadia, para ela não estar desocupada, ia cozendo uns folhos, ela ia costurando alguns babados. E, quando a conversação fazia pausa, Rubião era pouco para comer-lhe as mensagens, que pareciam brincar com a agulha. Ele não conseguia nem acompanhar de tão rápido que ela estava ali nessa atividade da costura. O sorriso honesto, gente, porque você não tem nenhuma ideia ali, não dá para transparecer na maneira como Sofia está sorrindo para Rubião, nenhuma forma de flerte, tá? É um sorriso comum de uma mulher que não tem segundas intenções com esse sorriso. Sabe que estou formando uma comissão de senhoras? Perguntou ela. Não sabia. Para quê? Não leu a notícia daquela epidemia numa cidade das Alagoas? Contou-lhe haver ficado tão penalizada que resolveu logo organizar uma comissão de senhoras para pedir esmolas. A morte da tia interrompeu os primeiros passos, mas ia continuar passada a missa de sétimo dia. E perguntou o que lhe parecia, perguntou a opinião dele. Parece-me bem. Não há homens na comissão? Há só senhoras. Os homens apenas dão dinheiro, concluiu rindo. Rubião de cabeça subscreveu logo uma quantia grossa para obrigar os que viessem depois. Ele já imaginou aí qual vai ser a quantia generosa que ele vai doar, porque isso dá um parâmetro para os outros que não vão querer ficar muito atrás. Então, quem for doar depois dele vai ter que tentar chegar um pouquinho ali próximo dessa quantia que Rubião está projetando, está estabelecendo que ele vai doar. Era tudo verdade. Era também verdade que a comissão ia pôr em evidência a pessoa de Sofia e dar-lhe um empurrão para cima. Ela vai galgar socialmente, porque ela vai adquirir conhecimentos, ela vai adquirir articulações sociais, ela vai ser recebida em uma sociedade mais alta. Então, Sofia também está aí trazendo a sua maneira de fazer um certo alpinismo social através do engajamento em causas sociais. Afinal, isso é uma coisa que só acontecia no século XIX, né? Você ter tragédias, você ter pessoas passando uma necessidade muito grande por algo que não está do controle delas, e gente querer usar isso para aparecer, para ganhar a atenção, para ganhar relevância social. Isso é uma coisa só do século XIX. As senhoras escolhidas não eram da roda da nossa dama, e só uma a cumprimentava, mas por intermédio de certa viúva, que brilhara entre 1840 e 1850 e conservava do seu tempo as saudades e o apuro, a elegância, conseguira que todas entrassem naquela obra de caridade. Desde alguns dias não pensara em outra coisa. Às vezes, à noite, antes do chá, parecia dormir na cadeira de balanço. Não dormia. Fechava os olhos para considerar-se a si mesma no meio das companheiras, pessoas de qualidade. Compreende-se que esse fosse o assunto principal da conversação, mas Sofia tornava de quando em quando ao presente amigo.
Por que ele fazia fugidas tão longas? 8, 10, 15 dias e mais. Rubião respondeu que por nada, mas tão comovido, tão emocionado, que uma das costureiras bateu no pé da outra. Daí em diante, ainda quando o silêncio era largo, cortado apenas pelo som das agulhas no merinó, que é um tipo de tecido de lã, das tesouradas, dos rasgados, uma e outra não perdiam de vista a pessoa do nosso amigo, com os olhos fisgados na dona da casa. As costureiras sacaram que o Rubião tem sentimentos por Sofia. E vejam que Sofia, aqui, ela tem uma atitude em vários aspectos semelhantes à atitude do Rubião, quando ele estava projetando ali os planos de casamento. Porque ele está ali se imaginando no meio daquelas senhoras de posição alta e distinta na sociedade. Só que ao invés de, como o Rubião, ter isso apenas como uma fantasia, para a Sofia é um plano que está sendo efetivamente posto em prática. Ela realmente está ali fazendo articulações para conseguir essa posição. Tá? Não é uma coisa que está na mera fantasia. Veio uma visita de pêsames. Um homem diretor de banco. Foram chamar logo Palha, que desceu a recebê-lo. Sofia pediu licença a Rubião por alguns segundos e a ver Maria Benedita. E vejam, Palha não desceu para ver Rubião. Ele desceu para ver o diretor do banco. Olha só. Capítulo 93. Rubião, ficando só com as duas mulheres, que são as duas costureiras, entrou a andar de um lado para o outro, abafando os passos para não incomodar ninguém. Da sala vinha uma ou outra palavra do Palha. Em todo caso, pode crer, nem a administração de um banco é coisa de brincadeira. Positivamente, o diretor falava pouco, seco e baixo. Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, ela juntou ali rapidamente, retalhos, tesouras, carretéis de linha, de retróis. Era tarde, ia-se embora. Retróis hoje em dia se usa muito no sinônimo de carretel, mas é também o tipo do tecido, gente. É uma linha mais grossa usada para bordados. E aí, para vocês terem uma noção de como é essa linha, se descreve na obra do Monteiro Lobato, Emília como sendo uma boneca feita com olhos de retróis. O tipo de linha que se usa ali no bordado para fazer os olhos de Emília é essa linha que é o retróis, que é uma linha um pouquinho mais grossinha, tá? Geralmente ela era feita de algodão ou de seda. Dondon, espera um bocado que eu vou também. Não, não posso. Você faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava como a outra pedia. Só espero Dona Sofia, acudiu Dondon com respeito. Mas o senhor sabe onde é que essa mora? Mora na Rua do Passeio. E eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui a Rua da Harmonia é um estirão. Uma costureira que mora na Rua da Harmonia. Foi para isso que Machado deixou Rubião um pouquinho aí na sala com as duas costureiras. Ele fica escutando Palha. É o Palha quem está falando aquelas frasezinhas ali do início do capítulo. O diretor do banco quase não está sendo ouvido. Mas Rubião fica ali porque vai rolar essa movimentação. E uma das costureiras que estão ali na casa de Sofia mora na Rua da Harmonia. Ou seja, Rubião só tem mais motivo agora para ficar desconfiado, enciumado, porque ela realmente, Sofia, tem uma conexão com uma costureira que mora na Rua da Harmonia. Capítulo 94. Sofia desceu logo. Achou o Rubião transtornado, fugindo com os olhos. Perguntou-lhe o que era. Ele respondeu que nada, dor de cabeça. Dondon saiu. O diretor do banco despedia-se. Palha agradecia-lhe a fineza, estimava-lhe a saúde. Onde estava o chapéu? Achou, deu-lhe também o sobretudo. E, parecendo que ele procurava outra coisa, perguntou se era bengala. Não, senhor, é o guarda-chuva. Creio que é este. É este. Adeus. Aí, uma vez, obrigado, muito obrigado, disse o Palha. Põe seu chapéu, está úmido. Não faça cerimônias. Obrigado, muito obrigado, concluiu apertando-lhe a mão nas suas e curvado em ângulo, né? Palha ali todo muito respeitoso, numa situação ali, numa posição de subserviência em relação ao diretor do banco. Voltando ao gabinete, deu com o sócio que teimava em sair. Instou também. Disse-lhe que tomasse uma xícara de chá, que lhe passava logo. Rubião recusou tudo. Palha viu ali que ele estava meio transtornado e disse: Não, fique mais um pouco, tome uma xícara de chá, esse seu mal-estar vai passar. A sua mão está fria, observou a moça ao Rubião, apertando-lhe. A Sofia pegando a mão dele. Por que não espera? Água de melissa é muito bom, vou buscar.
Rubião deteve-a. Não era preciso. Conhecia aqueles achaques, aquele tipo de mal-estar. Curavam-se com sono. Palha quis mandar vir um Tilbury, mas o outro acudiu, dizendo-lhe que o ar da noite lhe faria bem e que no catete acharia condução. Capítulo 95. Vou agarrá-la antes de chegar ao catete, disse Rubião, subindo pela Rua do Príncipe. Ele está indo a pé porque ele quer abordar a coitada da costureira e tentar arrancar dela alguma informação. Calculou que a costureira teria ido por ali. Ao longe descobriu alguns vultos de um e outro lado da rua. Um deles pareceu-lhe de mulher. Há de ser ela, pensou. E picou o passo, né? Ele apertou o passo e saiu andando bem rápido. Entende-se naturalmente que levava a cabeça atordoada. Rua da Harmonia, costureira, uma dama e todas as rótulas abertas. Não admira que, fora de si e andando rápido, Décio encontrou em certo homem que ia devagar, cabisbaixo. Nem lhe pediu desculpa. Alargou o passo, vendo que a mulher também andava depressa. Esse livro está falando tanto na rótula que achei por bem mostrar aqui para vocês como é que ela é. E vejam só, vocês vão encontrar mais essa estrutura com o nome gelosia. Isso tem tudo a ver com a origem e o propósito desse tipo de estrutura, né? Essa janela de madeira em que você tem esses trançados que permitem a entrada de ar e de luz, e a pessoa que está dentro da casa consegue enxergar o que está fora, mas ela fica ali sem ser vista por quem está fora. O nome gelosia vem do italiano e está na raiz das palavras jealous em inglês e jalousie, eu acho que é assim que fala, em francês. E tem em italiano o mesmo significado que tem nessas línguas. Ciúme. Ciúme. Gelosia é tanto essa estrutura aqui, como é também ciúme. Capítulo 96. E o homem empurrado apenas sentiu um empurrão. Caminhava absorto, mas contente, espraiando a alma, desabafado de cuidados e fachos. Também está ali espairecendo, relaxando, ele não tem nenhum tipo de preocupação. E ele também, olha só, está desabafado de fastos. Fasto aqui está em oposição, gente, a nefasto. Então ele está ali aproveitando o momento em que está tudo bem, está tudo muito tranquilo, em que ele não tem que lidar com horrores. Era o diretor do banco, o que acabava de fazer a visita de pêsames ao Palha. Sentiu o empurrão e não se zangou. Consertou o sobretudo e a alma, e lá foi andando tranquilamente. Convém dizer, para explicar a indiferença do homem, que ele tivera no espaço de 1 hora comoções opostas. Fora primeiro à casa de um ministro de Estado tratar do requerimento de um irmão. O ministro, que acabava de jantar, fumava calado e pacífico. O diretor expôs atrapalhadamente o negócio, tornando atrás, saltando adiante, ligando e desligando as frases. Mal sentado, para não perder a linha do respeito, trazia na boca um sorriso constante e venerador, e curvava-se pedindo desculpas. O ministro fez algumas perguntas, ele, animado, deu respostas longas, extremamente longas, e acabou entregando um memorial. Depois, ergueu-se, agradeceu, apertou a mão ao ministro, este acompanhou-o até a varanda. Aí fez o diretor 2 cortesias. Uma em cheio, antes de descer a escada. Outra em vão, já embaixo, no jardim. Em vez do ministro, viu só a porta de vidro fosco e na varanda, pendente do teto, o lampião de gás. Enterrou o chapéu e saiu. Saiu humilhado, vexado de si mesmo. Não era o negócio que o afligia, mas os cumprimentos que fez, as desculpas que pediu, as atitudes subalternas, um rosário de atos sem proveito. Foi assim que chegou à casa do Palha. Em 10 minutos, tinha a alma explanada e restituída a si mesma. Tais foram as mesuras, as cortesias do dono da casa. Os apoiados de cabeça, né, os gestos de apoio feitos com a cabeça pelo Palha. E um raio de sorriso perene, não contando oferecimentos de chá e charutos. O diretor fez então severo, superior, frio, poucas palavras. Chegou a arregaçar com desdém a venta esquerda a propósito de uma ideia do Palha, que a recolheu logo, concordando que era absurda. Copiou do ministro o gesto lento. Saindo, não foram dele as cortesias, mas do dono da casa. Estava outro quando chegou à rua, daí o andar sossegado e satisfeito, o espraiar da alma devolvida a si própria e a indiferença com que recebeu o embate do Rubião. Lá se ia a memória dos seus rapapés. Agora o que ele rumina saborosamente são os rapapés de Cristiano Palha. Capítulo 97. Quando Rubião chegou à esquina do catete, a costureira conversava com um homem que a esperara e que lhe deu logo depois o braço.
viu-os ir ambos conjugalmente para o lado da glória. Casados, amigos, perderam-se na primeira dobra da rua, enquanto Rubião ficou parado, recordando as palavras do cocheiro, a rótula, o moço de bigodes, a senhora de bonito corpo, a Rua da Harmonia. Rua da Harmonia, ela dissera Rua da Harmonia. Deitou-se tarde. Parte do tempo esteve à janela matutando. Charuto aceso, sem acabar de explicar aquele negócio. Dondon era por força a terceira nos amores. Devia ser. Tinha olhos sonsos, pensava Rubião. A terceira nos amores é a intermediária nos amores. Essa expressão também aparece lá em Dom Casmurro, quando o Bentinho vai escrever a Capitu, e ele vai fazer um terceiro nos amores entre ele e Capitu, que vai ser um correspondente que vai levar as suas cartas para Capitu. E esse correspondente, inclusive, vai ser o Escobar. Amanhã vou lá. Saio mais cedo. Vou esperá-la na esquina. Dou-lhe 100.000 réis. 200, 500. Ela há de confessar-me tudo. Quando cansou, olhou para o céu. Lá estava o cruzeiro. Se ele houvesse consentido em fitar o cruzeiro, outra teria sido a vida de ambos. Aquele episódio lá no capítulo 41, em que ele está cantando Sofia, que ele pede para ela olhar o cruzeiro para pensar nele, né? A constelação parecia confirmar esse modo de sentir, fulgurando extraordinariamente, brilhando extraordinariamente. E Rubião quedou-se a mirá-la, a compor 1000 cenas lindas e namoradas, a viver do que podia ter sido. Quando a alma se fartou de amores nunca desabrochados, acudiu à mente do nosso amigo que o cruzeiro não era só uma constelação, era também uma ordem honorífica, uma ordem de honra, tá? Daqui passou a outra série de pensamentos. Achou genial a ideia de fazer do cruzeiro uma distinção nacional e privilegiada. Já tinha visto a venera no peito, né? A insígnia de condecoração ao peito de alguns servidores públicos. Era bela, mas principalmente rara. Tanto melhor, disse ele em voz alta. Era perto de 2 horas quando saiu da janela. Fechou-a e foi meter-se na cama. Dormiu logo. Acordou ao som da voz do criado espanhol, que lhe trazia um bilhete. E o que vamos encontrar neste bilhete, a gente vai ficar sabendo no nosso próximo encontro de leitura comentada. Obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.